As celebrações dos 30 anos do Conselho Económico e Social abriram a discussão sobre a eficácia da sua função e também sobre a própria representatividade da Comissão Permanente de Concertação Social. Por isso, vão ser estes os temas em análise no episódio de hoje do Turismo em Destaque. O Conselho Económico e Social celebra 30 anos e, naturalmente, estas comemorações são também momentos de reflexão e, neste caso, de reflexão sobre a instituição e para ver se ela está a cumprir e está adaptada aos tempos em que vivemos. E este é, quanto a mim, um assunto que devia interessar e muito todos, mas mesmo todos os portugueses, particularmente aqueles que acreditam na democracia e, dentro dela, na participação ativa dos cidadãos devidamente organizados nas decisões da vida, quer sua, quer do país. Por outras palavras, em todos quantos acreditam na sociedade civil. Infelizmente, temos que reconhecer, e eu particularmente reconheço, que este não é um tema muito atrativo, ou até mesmo, se quisermos, apelativo, por isso pouco se liga ao Conselho Económico e Social e, naturalmente, menos ainda, claro está, àquilo que a instituição deveria estar adaptada aos dias de hoje. Feita esta pequena introdução, sinto-me também na obrigação de aqui dar 3 notas. A primeira, naturalmente, para felicitar o Conselho Económico e Social por este seu 30º aniversário e, nesse gesto, incluir todos quantos, ao longo do tempo, têm contribuído e participado na vida da instituição. A segunda, para dizer que tive o privilégio de integrar o Conselho Económico e Social entre 1999 e 2006, tendo, no biênio 2005-2006, sido seu vice-presidente. E a terceira, para sublinhar que a questão colocada não é de resposta nada, mas mesmo nada fácil, acima de tudo porque a sociedade atual está cada vez mais segmentada, logo com um crescente número de representantes de cada um desses mesmos segmentos, naturalmente todos eles procurando afirmar e dar visibilidade às causas que defendem e, de alguma forma, influenciar os assuntos que, direta ou indiretamente, lhes digam respeito. Dito isto, vejamos agora rapidamente o que é que o Conselho Económico e Social tem por obrigação ou por missão ou, no fundo, o que é que faz. Muito sinteticamente e de acordo com o artigo 92º da Constituição da República Portuguesa, o Conselho tem 2 tipos de competências. Uma consultiva e outra de concertação social. A primeira, a consultiva, materializa-se através da emissão de pareceres, uns obrigatórios, e o único que existe obrigatório é sobre as grandes opções do plano, e outros pareceres de iniciativa própria. No entanto, tanto num caso como no outro, esses pareceres não querem dizer que sejam posições vinculativas. E, no caso, quanto à segunda questão, ela resulta da integração da Comissão Permanente de Concertação Social no Conselho Económico e Social, embora na prática o SES em si mesmo não tenha qualquer intervenção de relevo nas negociações que sejam promovidas e que se passem nesse âmbito. Também será útil, creio eu, percebermos, afinal, quem é que integra o Conselho Económico e Social. O plenário do SES é composto por uma miríade de entidades, serão aproximadamente 70, divididas em 6 grandes categorias. A do Governo, a das organizações dos empregadores, a das organizações representativas dos trabalhadores, a dos representantes dos governos regionais e das autarquias locais, a dos representantes de interesses diversos, do ambiente, da juventude, da ciência e tecnologia, dos consumidores, da igualdade, dos imigrantes, do desporto, da deficiência, dos reformados, da família, etc., 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 e ainda uma última categoria de personalidades de reconhecido mérito. Este pequeno exercício que acabei de fazer, creio que vale a pena para espelhar bem a heterogeneidade do Conselho Económico e Social, a qual é ilustrativa da sua força, do seu poder, da sua representatividade e abrangência da sociedade, mas que ao mesmo tempo funciona também como a sua grande fraqueza, porque encerra, como se vê, muitos interesses divergentes, às vezes mesmo até conflituantes, que, se somados ao facto dos seus pareceres não terem efeito prático, não terem força e consequência prática, motivam a criação de uma espécie de teia que acaba por maniatar e, de alguma forma, imobilizar em grande parte dos casos o funcionamento eficaz do Conselho Económico e Social.
Daqui resultam os apelos que na semana passada tivemos a propósito das celebrações dos 30 anos do Conselho Económico e Social, a oportunidade de ouvir, quer por parte do Presidente da instituição, mas sobretudo por parte do Presidente da República, para que a Assembleia da República, que é o órgão de onde o Conselho Económico e Social emana, aproveite o processo de revisão constitucional que se avizinha para dotar o Conselho Económico e Social de uma maior capacidade interventiva, de autorizar e tornar consequentes as suas intervenções proativas e também de proporcionar formas de dar maior visibilidade pública ao que se passa, ao que se discute e ao que se decide no seio do Conselho Económico e Social. No fundo, adaptar esta grande instituição da sociedade civil aos dias de hoje, fomentando a participação, a organização e a representação dos cidadãos na democracia e, principalmente, definindo um conjunto de matérias, sejam elas nacionais, sejam elas europeias, onde os pareceres do Conselho Económico e Social sejam obrigatórios, para além daquele que eu referi a propósito das grandes opções do plano, mas também vinculativos, pois só assim a instituição será fortalecida e mais adaptada aos tempos presentes. Isto, em abstrato, faz todo o sentido. Só que, quanto a mim, encerra esta situação alguns perigos e, no meu entender, os dois maiores perigos que ela encerra são, por um lado, o crescimento da visibilidade, poder vir a contribuir para um acirrar das clivagens e das divergências, penalizando o diálogo e o compromisso que, com maior recato, se acabam por conseguir obter, e, por outro lado, provocar uma ainda maior abertura do Conselho Económico e Social a outras entidades representativas, aumentando o número dos seus integrantes, logo dificultando ainda mais o seu já difícil funcionamento e também, em alternativa, ter que fazer ou estabelecer critérios rigorosos de seleção para a entrada no organismo que, inclusivamente, poderão vir a pôr em causa a permanência nele de alguns dos seus atuais membros. Ou seja, enfatizar-se a luta por um suposto poder em detrimento de se valorizar e se dar relevo ao papel do Conselho Económico e Social. Portanto, e tal como disse logo de início, esta não é uma tarefa nada, mas mesmo nada fácil. E até é bem mais complexa daquela que à primeira vista parece. Por isso, e antes de se abrir aquilo que eu considero poder ser uma autêntica caixa de Pandora, deve sobretudo ter-se bem presente que o ótimo é inimigo do bom. Esta é, de facto, a pergunta. Isto é, se os membros que integram a Comissão Permanente de Concertação Social têm verdadeiramente representatividade efetiva ou se, pelo contrário, já não espelham a realidade do mundo laboral e empresarial português. Uma nota prévia para dizer que a Comissão Permanente de Concertação Social é anterior ao Conselho Económico e Social e com a criação deste acabou por aí ser integrada, quanto a mim, mal, pois criou-se uma espécie de organismo autónomo, este sim, com mais poder e influência do que, como vimos na resposta à questão anterior, aquele que é detido pelo próprio Conselho. Para além disto, todos temos plena consciência que a concertação social depende muito da gestão política que dela os governos pretendam fazer, dando-lhes por vezes mais importância e noutras menos. Como mero exemplo, veja-se o que nos últimos anos aconteceu com a contestação social, nomeadamente nos tempos da geringonça, em que a Assembleia da República e os partidos que aí suportavam o governo decidiam grande parte das matérias sem dar grande atenção àquilo que os parceiros sociais diziam e, em contraponto, o atual momento em que, apesar de termos um governo que está suportado parlamentarmente por uma maioria absoluta, aparenta querer ouvir mais os parceiros sociais e veja-se também, a título exemplificativo, o acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade que foi alcançado no início de outubro passado. Ou seja, tirando raríssimas exceções, eu sinceramente lembro-me apenas de 2 ou 3 durante os anos entre 2013 e 2006 que aí estive presente na concertação social em representação da Confederação do Turismo Português e, portanto, a Comissão Permanente de Concertação Social podemos dizer que é mais reativa do que proativa. E isso é algo que deveria fazer, ou pelo menos
que, em minha opinião, deveria obrigar os parceiros sociais a refletir se é exatamente isto que pretendem e entendem do e para o diálogo social. Mas a questão colocada tem a ver com a representatividade quer na concertação social. Por isso vale a pena referir que a sua composição é tripartida. Ou seja, temos o Governo, temos os representantes dos trabalhadores, através das duas confederações sindicais, a UGT e a CGTP Intersindical, e os representantes dos empregadores, através das 4 confederações empresariais, a da Agricultura, a da Indústria, a do Comércio e Serviços e a do Turismo. Abro aqui um parênteses para referir que em quase 4 décadas de existência, a concertação social só por uma vez teve alterações. Foi em 2003 para permitir a entrada da Confederação do Turismo, isto é, da atividade turística, uma lei cuja alteração foi aprovada por unanimidade pelo plenário da Assembleia da República de então. Não obstante, é bom também que se diga que há um número significativo de entidades que hoje, tal como sempre, tudo tentam e tudo fazem para conseguirem encontrar e entrar neste clube restrito, exclusivo, que é o da concertação social. Mas voltemos à questão da representatividade. A do Governo, ela é, que lá está, inequívoca, já que resulta da livre escolha dos portugueses através do voto. Quanto à dos representantes dos empregadores, as confederações patronais, as coisas já não são tão lineares nem tão claras, daí termos ouvido na semana passada que alguns setores, como por exemplo o financeiro, nomeadamente a banca e os seguros, ou o do grande comércio, sobretudo as grandes superfícies, não estão aí representados entre alguns outros. Tirando, quanto a mim, o caso do turismo, onde creio que não existem quaisquer dúvidas acerca da plena representatividade que a Confederação do Turismo de Portugal tem de toda a atividade económica, o facto é que na agricultura existem outras confederações, a indústria diz não ter problemas de representatividade, mas o facto é que quando estas 4 confederações, que são os 4 parceiros sociais do lado dos empregadores, decidiram criar em 2021 o Conselho Nacional das Confederações Patronais, adicionaram a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, que quanto a mim foi um autêntico tiro no pé e prova da falta de representatividade destes setores por parte de algumas destas confederações, nomeadamente por parte daquela que mais diretamente diz respeito, que seria a Confederação da Indústria. E por fim, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, que diz ter no seu seio o grande comércio e, a ser assim, terá que diligenciar para clarificar este equívoco, porque não mais se volta a dizer que as grandes superfícies não estão representadas na concertação social. Finalmente, nunca se viu grande apetência por parte do setor financeiro em pretender integrar a concertação social, até porque sempre tem funcionado e posicionado-se de alguma forma à parte, e é, também verdade seja dita, aquele que sempre tem obtido e realizado os melhores acordos com o Estado, veja-se o caso dos resgates de bancos que todos andamos a pagar. Já quanto à representatividade dos trabalhadores, é aqui que, quanto a mim, reside e que se levantam as maiores dúvidas, dado que nestes últimos 40 anos o movimento sindical perdeu força e, simultaneamente, acabou por se entrincheirar em alguns setores, bem visível, aliás, pela representatividade, quer da CGTP Intersindical, quer da própria UGT, e, simultaneamente, não conseguiu captar a adesão de novas áreas profissionais que, entretanto, foram surgindo. Acresce a isto que o sindicalismo mais tradicional está confrontado cada vez mais com sindicatos de outras tendências políticas, ou se quisermos, ideológicas, e também com movimentos inorgânicos da sociedade que não se revêem nos atuais parceiros sociais do lado dos trabalhadores e que também clamam por uma voz mais ativa e mais presente em sede de concertação social. Portanto, também neste caso há importantes clarificações que podem e devem ser feitas. Para concluir, gostava de dizer, em primeiro lugar, que como a Comissão Permanente de Concertação Social é paritária, ou seja, tem 4 representantes dos empregadores, 1 por cada uma das confederações patronais, e 4 representantes dos trabalhadores, 2 por cada uma das confederações sindicais, tal poderá vir a facilitar qualquer alteração que na representação do mundo laboral possa vir a ser efetuada.
Em segundo lugar, que algumas confederações patronais devem, com urgência, demonstrar a sua representatividade. E, finalmente, em terceiro lugar, o poder político deverá ter presente dois aspectos que, quanto a mim, são cruciais. O primeiro tem a ver com o corrigir de um erro passado e retirar a Comissão Permanente de Concertação Social da esfera do Conselho Económico e Social, colocando-a, aqui sim, como organismo autónomo no âmbito da Assembleia da República. E o segundo, ter muito, mas mesmo muito cuidado com qualquer alteração que possa vir a fazer à composição da Comissão Permanente de Concertação Social, porque mal ou bem ela até aqui tem funcionado por ser o tal clube tão restrito e tão exclusivo de que comecei por falar, e uma excessiva e uma precipitada abertura, embora totalmente legítimas e totalmente democráticas, podem vir a precipitar a Comissão Permanente de Concertação Social para uma espécie de Conselho Económico e Social atual, ou seja, muito representativa, mas pouco, mesmo quase nada, operante. E, em suma, também aqui, em termos do futuro, é bom termos presente que o ótimo poderá ser inimigo do bom. Vemo-nos para a semana. Até lá, saúde, paz, cuidado com o vírus e já sabe que pode sempre ver, rever ou partilhar os meus comentários através de um dos canais cujo endereço aparece em seguida. Vice-Presidente.